Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 26. Mais uma vez, Jesus vivendo esses conflitos com as autoridades religiosas do seu tempo e, ao mesmo tempo, com aquelas pessoas que não abriam o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam sempre procurando alguma situação para prender Jesus, para matar Jesus, porque já era uma decisão que estava no coração deles. Agora Jesus estava expulsando um demônio. E aí eles, para contestar, eles vão dizer que Jesus estava expulsando por meio dos príncipes dos demônios. Jesus, vendo, penetrando no coração deles, nos pensamentos, como está dizendo aqui no Evangelho, Jesus disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso o demônio? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? E aí, Jesus dá continuidade a todo o evangelho que nós acabamos de ouvir. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus vem comprovar a existência do demônio e dos demônios. Os demônios estão aí ao nosso redor, como vai dizer São Pedro,
procurando qualquer oportunidade para poder nos pegar, porque a missão dele é nos pegar. A missão dele é roubar nós de Deus, destruir a nossa vida, porque uma vez que a pessoa ela não está com Deus, o demônio destrói, ele vai tomar conta da vida daquela pessoa e depois matar. E esse matar significa a perda da salvação da alma. É isso que ele quer. Mas vocês viram aqui que Jesus estava expulsando um demônio. Às vezes nós ficamos preocupados, né, e damos mais força e razão para as pessoas que estão possessas. Aí a gente fica ali, muitas pessoas ficam até com medo quando vê alguma situação assim de possessão. E claro, a igreja vem demonstrando já há muito tempo que casos de possessões são poucas, mas existem ações demoníacas que ele age na pessoa mesmo. Então, as pessoas se preocupam mais com essas situações. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o caso aí de possessão, de opressão e tantas outras situações, quando chega nesse ponto, é porque já chegou no auge, né, da entrega da pessoa a Satanás. Só que o demônio ele não quer, em si, ele não quer tomar posse daquela pessoa. Mas o que ele quer mesmo é que nós pequemos. A ação maior do demônio é quando ele nos leva a pecar, nos leva a ofender a Deus. Quando nos leva ao pecado mortal. É isso que ele quer. Ele quer levar as pessoas a ser submetidas a ele. É ele que quer mandar na vida daquela pessoa. Enquanto quem deve mandar na nossa vida é Deus. Deus deve nos dizer o que nós devemos fazer, porque o que Deus quer é o nosso bem. O que Deus quer é a nossa salvação. O diabo quer a nossa perdição. Então Jesus aqui começa a falar justamente dessas situações, que o demônio ele sai da vida daquela pessoa. E vejam, existem duas formas do demônio sair. Ou melhor, existem duas formas do demônio estar ali agindo na vida das pessoas que eu acabei de dizer. Uma é quando ele toma posse totalmente. A outra é quando ele vai dominando as pessoas numa vida de pecado. A única forma do demônio sair é nós desejando, é nós dizendo que nós não queremos mais que ele haja na nossa vida. Então, quando nós damos essa ordem, olha, eu não quero que Satanás ande mais na minha vida, e ele vai parar de agir. E isso se dá muito mais ainda quando nós confessamos o nosso pecado. Reconhecemos diante de Deus o quanto que nós somos pecadores. E dizemos para Deus, Senhor, me perdoa por ter pecado. Senhor, me perdoa por ter lido esses livros de ocultismo. Então, cuidado com esses livros de ocultismo que fala de consagração a Satanás. Tome muito cuidado. Olha esses filmes aí. Quantos filmes? Aconselho vocês a não ficar assistindo aquele filme de Harry Potter. Ali é bruxaria, é ensinamento de bruxaria, é levar as pessoas à iniciação na bruxaria.
E aí a pessoa vai entrando aos poucos, vai entrando, vai fazendo isso aqui, vai fazendo aquilo ali, vai mandando, ele vai dizendo como é que deve se fazer. E aí quando a pessoa vê, quando percebe, a vida dela já é uma vida comandada pelo próprio diabo. Mas quando a pessoa ela se arrepende, ela reconhece o mal que ela tem feito, ela procura um sacerdote e ali a confissão, meus irmãos, é a maior forma de exorcismo que pode acontecer na vida daqueles que são comandados por Satanás. Porque na confissão já está incluída a própria renúncia. É interessante que tem pessoas que ficam lá, não, primeiro você vai confessar, depois você vai fazer a renúncia, ou se não, você primeiro faz a renúncia, depois você vai confessar. O ponto fundamental, meus irmãos, é a confissão. Na confissão há um desligamento total da ação do mal. Você vai lá e diz, olha, quero me pedir perdão por ter ofendido a Deus, por ter buscado esses tipos de ocultismo, por ter invocado os mortos. Quero pedir perdão a Deus por ter pedido que esses espíritos viessem na minha vida. E eu não quero mais, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. O sacerdote ouve, dá a absolvição, e depois da absolvição a pessoa está livre. Agora é levar uma vida com Deus, que é o final do evangelho de hoje. O demônio sai da vida da pessoa, mas depois a pessoa vai relaxando, ela não reza mais, ela não faz penitência, como está falando hoje no livro de Joel, falando justamente das situações existentes naquele tempo, que as pessoas já não levavam mais uma vida santa. Até os ministros de Deus está dizendo. Joel capítulo 1, do versículo 13 a 15, depois do 2, do versículo 1 até o 2, até o 2, né? Então aqui está dizendo, os ministros que não queriam saber, que levavam uma vida já desregrada, não fazia mais as oblações a Deus, não fazia mais as coisas e tal. Então vai dando oportunidade, o demônio volta de novo, que é o que está dizendo aqui. Nós, quando seguimos Jesus, temos que ser como Maria Madalena e como tantas outras pessoas. Jesus expulsou os 7 demônios dela e ela não deu mais oportunidade. Mas a pessoa, no decorrer do tempo, ela ali no começo fica naquela animação toda, aí começa a fazer adoração, começa a fazer jejum, começa a fazer penitência e vai aquela coisa toda. Aí com determinado tempo ela vai esfriando, e aqui é o importante. É esse esfriamento. Vejam só, eu não estou dizendo que você tem que estar, ou eu tenho que estar naquele fervor das emoções. Não é o fervor das emoções. É o fervor da fidelidade a Deus. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, e o demônio sai da nossa vida, então nós temos que usar a nossa inteligência e saber assim, eu não posso dar mais oportunidades para o inimigo continuar agindo na minha vida. Eu não darei mais oportunidade. Então a pessoa agora ela vai contar com a graça de Deus e ela vai perseverar. Perseverar na oração do terço, perseverar nas leituras espirituais, na meditação da Sagrada Escritura. Ela vai perseverar na confissão. Então, é bom que a pessoa ela coloque ali pelo menos uma vez por mês para se confessar. Na missa dominical, e se puder participar
da missa semanal, participa também na vida semanal, não dá brecha nenhuma para nenhuma situação mais de pecado. Você está entendendo? Porque se a pessoa, depois que o demônio sai da vida dela, quer seja no exorcismo que foi feito porque ela estava possuída pelo demônio, ou porque ela levava uma vida de seguidores ou de seguidora de Satanás. Então, se ela começa a dar brecha depois que ela é liberta, e ela começa a dar brecha, o demônio vem, e aqui está dizendo, ele vem pior, ele olha e vê, olha, ela está com todas as possibilidades para eu entrar na vida dela de novo. Não está mais rezando, não está se confessando, não está fazendo leituras espirituais, não faz a caridade, deixa o orgulho entrar, a vaidade. Aí o demônio diz, a casa está pronta, eu vou voltar. E aqui está dizendo que ele chama outros demônios piores para tomar conta da vida daquela pessoa, e aí fica mais difícil. Como diz lá na carta aos Hebreus, depois de ter experimentado as coisas do céu, a pessoa abandona a Deus e o demônio vem, toma conta de novo, e aí é difícil a pessoa voltar à vida com Deus novamente. Me lembrei agora de um fato que aconteceu com um jovem. Eu já contei isso, mas é sempre bom relembrar. Diz que tinha um rapaz que levava uma vida muito santa. Ele era assim um grande pregador. Quando as pessoas ouviam as coisas que ele falava, as pessoas ficavam animadas, acontecia muitas conversões. Só que ele levou sempre uma vida santa. Ele não foi desse tipo de pessoas que entrou no mundão e depois se converteu. E as pessoas, elas têm uma mentalidade que o maior testemunho é daquela pessoa que vivia nas drogas, aquelas pessoas que viviam na prostituição, ou sabe lá o que, aonde que viviam. E aí elas mudam de vida, aí contam o testemunho, o pessoal fica todo animado. Nossa, que coisa maravilhosa. Não, meus irmãos, o maior testemunho é daquela pessoa que, estando nesse mundo do jeito que está, ela foi preservada, ela não entrou na onda do mundo, ela não entrou na prostituição, ela leva uma vida santa, é como a vida de Santa Teresinha, como uma vida de São Geraldo Magela, como a vida de São Domingos Sávio, que foram jovens, que foram pessoas que estavam aí no mundão e não foram contaminados pelo mundo. Esse é o maior testemunho. Imagine um jovem dizer assim, eu nunca fumei maconha. Eu sou virgem. Nunca experimentei essas coisas depravadas. Esse é o maior testemunho. Aí tem pessoas até que ficam com vergonha de contar isso. Elas acham que elas têm que contar coisas ruins e feias que aconteceu na vida dela. São Paulo mesmo diz que tem coisas que foram feitas que não é bom nem ficar falando. Mas enfim, esse jovem, ele achou que ele deveria dar um grande testemunho. Então ele começou a pensar, eu vou largar Deus por um tempo, entro no mundo das drogas, depois eu volto e aí o meu testemunho vai ser muito maior. Veja a hipocrisia, meu Deus. Veja o que é que esse jovem estava entrando. Então foi justamente o que ele fez. Abandonou o grupo de oração e começou a levar uma vida errada, começou a usar drogas e foi afundando a vida dele. Tá vendo? Prontinho, Satanás entrou. Deu brecha, Satanás entrou. Aí sabe o que foi que aconteceu com ele? Não conseguiu voltar mais a uma vida santa.
Estou entendendo o que é não tentarás o Senhor teu Deus? O demônio entrou feio na vida dele. Não saiu mais das drogas e não voltou mais à vida com Deus. Deu brecha. Você tem dado brecha, meu filho e minha filha? E é no celular. Quando vai lá e confessa, depois volta para o celular de novo para ver porcaria, para ver depravação e fica nesse jogo de sinuca. Aí o demônio vai fazendo festa. Não vamos dar mais brecha para o diabo. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida com Deus. Não uma vida com Deus e depois uma vida com o diabo. Porque quando a pessoa vive nessa vidinha de vida com Deus e vida no pecado, do pecado e vida com Deus, ele já está numa vida de pecado, na verdade. Então vamos levar a nossa vida com Deus e não vamos permitir que o demônio olhe para nós e depois ele diga assim: olha, a casa está pronta, eu vou voltar. Estejamos sempre prontos em Deus. Vida de oração, vida de penitência, leitura da Sagrada Escritura, leitura de espiritualidade. E o demônio nunca vai ter força para entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.